Alexandre de Moraes acabou de sofrer a sua maior derrota, uma derrota acachapante, e é derrota em dobro, gente, tá? Eu acho que esse pode ser o motivo da fúria e da raiva do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho, gente, tá? Eu acho que ele deve estar socando as paredes de tanta fúria, de tanta raiva, porque ele acabou de sofrer um duro golpe, uma dura derrota na justiça italiana. Só que não é uma notícia, foram duas derrotas que o Alexandre de Moraes acabou de sofrer, e eu vim aqui na velocidade da luz para trazer essa boa nova, essa notícia que eu tenho certeza, porque se é notícia ruim para o Alexandre de Moraes, automaticamente para nós é notícia maravilhosa, gente. Essa derrota que o Alexandre de Moraes acabou de sofrer na justiça italiana, derrota internacional, gente, tá? É simplesmente inacreditável. Derrota em dobro. É notícia maravilhosa para nós, e eu vou trazer absolutamente tudo. O homem deve estar pistola, gente, tá? Outra informação que eu acabei de descobrir, que é o seguinte, gente, tá? Jornalista acabou de confirmar, aqui eu vou trazer a matéria para vocês. Jornalista, gente, ó, do alto escalão, viu? Jornalista acabou de confirmar que Luiz Inácio Lula da Silva está completamente desesperado com esta reunião entre Donald Trump e Flávio Bolsonaro. Ele está desesperado. Inclusive, esse jornalista descobriu que Lula da Silva está armando nos bastidores para melar essa reunião de Donald Trump com Flávio Bolsonaro. E se o Lula tá tão incomodado, tá tão desesperado com esta reunião, é porque ele sabe o motivo dessa reunião. Aí é que vocês vão ficar chocados, e eu vou trazer tudo também nos mínimos detalhes nesse boletim aqui para todos vocês. Outra bomba, gente, tá? Uma tragédia acabou de acontecer dentro da prisão agora, gente, tá? Neste exato momento, e tem a ver com o Daniel Vorcaro, gente, tá? Uma tragédia acabou de ser confirmada aqui agora na imprensa, acabou de ser confirmada aqui direto de Brasília, e o ministro André Mendonça teve que intervir para que o pior não aconteça. Eu vou trazer aqui essa tragédia em todos os detalhes. E assim, gente, as previsões até se concretizaram, né? Porque a gente já vinha alertando que o pior poderia acontecer. E eu vou trazer essa informação também, que está gerando pânico e desespero em Brasília com essa tragédia que acabou de acontecer dentro da prisão. E tem a ver com Daniel Vorcaro, tem a ver com o André Mendonça. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes para vocês, gente. Além dessas, outras várias informações. Vocês já sabem como é que funciona, gente, tá? Rapidamente, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vim correndo aqui trazer para vocês. Segundo o jornalista, Lula aciona Joesley, tá? O magnata, né? O poderoso aqui do Brasil, que ficou multibilionário durante os governos Lula. Lula aciona Joesley para barrar Flávio com Trump, diz Cláudio Dantas. Cláudio Dantas teve um furo de informação, notícia exclusiva do jornalista Cláudio Dantas. Ele descobriu que Lula da Silva está desesperado com essa reunião, com o convite, né, de Donald Trump para receber o Flávio Bolsonaro lá na Casa Branca, e parece que o Lula está tentando melar esta reunião. É o desespero, gente, tá? O desespero bateu na porta do Lula. Toque, toque, toque. É exclusivo, gente, tá? Essa aqui foi exclusiva mesmo. Gente, como que o Cláudio Dantas descobre essas coisas? Lula aciona Joesley Batista para barrar Flávio com Trump. Ou seja, o Lula não quer que essa reunião entre Donald Trump e Flávio Bolsonaro aconteça. Porque o medo dele é de que... não, calma. Fabiana, por que o Lula tá com medo dessa reunião? Agora vocês vão ter que assistir para vocês entenderem. Calma, deixa eu colocar um suspense aqui que fica muito legal.
Durante o programa, né, live dessa sexta-feira, o jornalista Cláudio Dantas revelou que o presidente Lula do PT está tentando barrar o encontro entre o pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o jornalista, a notícia do encontro revelada por ele pegou o Planalto de surpresa e Lula acionou Joesley Batista, dono da JF, para o empresário pedir que o republicano não receba o filho de Jair Bolsonaro. Gente, vocês estão entendendo o desespero do Lula? O Lula entrou em contato com aquele mesmo Joesley, que conseguiu... O Lula só conseguiu falar, segundo a imprensa, segundo alguns parlamentares, só conseguiu falar com o Donald Trump porque parece que o Joesley pegou o celular dele e ligou pro Donald Trump. O Lula, ele tá tão assim... Tá tão é tão humilhante pro Lula, gente, tá? O governo dele é tão incompetente que ele só conseguiu falar com Donald Trump com a ajuda de Joesley. E agora ele quer a ajuda do Joesley novamente. Cara, me ajuda aí, porque tem reunião lá de Trump e o Flávio, eu não sei o que estão tramando, eu não sei o que estão planejando. Cara, consegue aí barra essa reunião? Claro que é uma interpretação, mas eu imagino que pode ter sido assim essa ligação entre Lula e o Joesley Batista, gente, tá? E o Cláudio Dantas, então, descobriu e revelou para o Brasil inteiro que o Lula tá extremamente preocupado com esta reunião e tá agindo ali nos bastidores para barrar, para melar essa reunião. A ideia é que ele, né, o Joesley Batista, use como argumento justamente o fato de você ter uma eleição em curso e que isso poderia representar, aos olhos do eleitor brasileiro, uma interferência no processo eleitoral, afirmou Dantas. Então é essa a justificativa que o Lula quer que o Joesley Batista use com o Donald Trump. Olha, Trump, recebe não, tá? Porque tem uma eleição aqui em curso no Brasil, isso poderia ser interpretado como uma interferência sua no pleito eleitoral aqui no Brasil. Pois é. O Trump recebeu o Lula. E a direita não poderia pleitear? A gente pode chegar, olha, Donald Trump pode estar interferindo na eleição aqui no Brasil ao ter recebido o Lula lá na Casa Branca. E aí? O pau que dá em Chico também tem que dar em Francisco. Se o Lula teve o direito de se reunir com o Trump, por que o Flávio Bolsonaro também não? Né? Quer dizer que o Trump receber o Lula não é interferência. Mas se o Trump receber o Flávio, não, aí já é interferência, né? Aí é Trump interferindo nas eleições do Brasil, gente. Esse povo é um bando de hipócritas mesmo, né? Porque é um gesto de um dos candidatos, enquanto o outro é o presidente da República. Essa é a justificativa. Receber o Lula porque ele é presidente. O outro não é nada. Não, o outro não é nada. O outro é um senador da República. Um presidente de um país não pode receber um senador da República? Porque se Flávio Bolsonaro fosse um zero à esquerda, não fosse nada, não tivesse nenhum cargo público, até concordo, mas é um senador da República, né? Concordam? Ainda de acordo com o apresentador, né, o Cláudio Dantas, o jornalista, o Itamaraty já foi acionado para agir contra o encontro. E a Casa Branca já recebeu os recados desfavoráveis à reunião entre Flávio e Trump. Já há uma reação, tá? Um certo incômodo até pela situação como um todo, disse Cláudio Dantas, porque ele, de fato, né, se o Trump receber o senador, ele sabe que vai ouvir reclamações, mas também, se não receber, vai ficar feio. O jornalista também criticou a hipocrisia da esquerda em relação a Trump. O Trump, ele é o demônio ou ele é um santo, né, para a esquerda, porque precisam decidir. É bom estar ao lado de Trump? É legal ter uma foto com o Trump ou não? Vocês precisam decidir. O Brasil vai ser um parceiro dos Estados Unidos no combate ao crime organizado? Como? Se a Deolane está tirando foto com Lula aqui no Brasil. Ou seja, uma presidiária agora, que faz parte do comando do PCC, tem foto com Lula, gente, roda aí na internet. Deolane Bezerra, que é considerada, né, braço forte do PCC, tirou foto, fez campanha, fez o L, aí foi recebido pelo Trump, que quer
combater o crime organizado, inclusive nomenclatura como grupo terrorista. Imagina o Trump ficar sabendo que se reuniu com o Lula, que é grande aliado de uma criminosa que faz parte do PCC aqui no Brasil. Agora, Flávio Bolsonaro já não tem isso, né? Flávio Bolsonaro não tem fotinho ao lado de Deolane Bezerra. Deu para vocês entenderem? Então, assim, quando convém, o Lula é bom, né? Pro Lula. Mas quando não convém, o Lula vai lá e ataca. Quantas vezes o Lula já não atacou o Donald Trump, né? E aí, gente, é desespero ou não é? Então, segundo o jornalista Cláudio Dantas, Lula da Silva tá pedindo ali alguns favores, né, ao Joesley Batista, que ficou multibilionário, né, durante os governos Lula, diga-se de passagem. Tá pedindo pro Joesley para melar a reunião, o encontro de Donald Trump e Flávio Bolsonaro, mostrando um completo desespero. Porque o Lula tem que estar muito desesperado para chegar nesse ponto, degradante de ter que... Eu fico imaginando o Trump recebendo um aviso desse do Itamaraty. Olha, não recebe Flávio, não. Que você pode ser interferência aqui na eleição do Brasil. Que vergonha, que humilhante, gente. Tem mais que eu separei aqui para vocês. Precisamos barrar a agência de censura do Lula. Vocês sabiam, né, gente, que o Lula agora tem uma agência, criou, né, uma agência para censurar, para fazer censura aqui no Brasil? Segundo aqui a Marina Helena, é basicamente o que o Lula acabou de fazer. É mais outro desespero do Lula para tentar se perpetuar no poder. Censura. Seremos censurados, segundo a Marina Helena. E de quebra, gente, vejam a bomba que ela descobriu e revelou. Vai revelar para você aqui agora, vejam só. Atenção, a agência do Lula pode censurar as redes e interferir nas eleições de outubro, a menos que a gente faça alguma coisa. Será que poderemos criticar um ministro do Supremo, questionar os 129 milhões ou a relação do Lulinha com o careca do INSS? Dizer que o Lula apoiou Maduro? E os vídeos do Lula com a Deolane? Os memes do Tajad? Lula assinou 2 decretos que criam uma verdadeira polícia política nas redes sociais em pleno ano eleitoral. E você acha que isso vai favorecer quem? No ano passado, o STF decidiu que as plataformas podem ser responsabilizadas pelo conteúdo postado nas redes, pelos seus usuários. O contrário do que previa o Marco Civil da Internet, aprovado pelo Congresso. Na prática, as plataformas são incentivadas a censurar primeiro para não correr o risco de serem punidas depois. Os decretos de Lula regulamentam justamente como a censura deve ser feita. O governo obriga a monitorar e remover coisas como crime contra o Estado Democrático, ódio, ataques coordenados, sem ordem judicial e em prazos que vão de 6 a 24 horas. E quem é que fiscaliza se as plataformas estão cumprindo? A ANPD, agência subordinada ao governo Lula. No ano passado, o próprio Lula disse ter pedido ajuda ao companheiro Xi Jinping para regular a questão digital. Lula tem clara desvantagem nas redes sociais. Em outubro de 24, a então presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que se não mexessem nas redes, a esquerda seria massacrada. O STF também não gosta nada das redes, que dão voz aos 213 milhões de pequenos tiranos, segundo a ministra Carmen Lúcia. No julgamento do Marco Civil, Gilmar Mendes disse que ali eram admiradores do regime chinês. Todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Não por acaso, Gilmar chamou a decisão de Lula de avanço civilizatório. O consórcio nem esconde mais. E consegue até ser pior que o modelo chinês, porque lá, pelo menos as pessoas sabem que a censura vem do governo. Aqui vai ser disfarçada de moderação de conteúdo pelas plataformas. A boa notícia é que essa regulamentação não podia vir do Lula, e sim do Congresso. Por isso, já existem pelo menos 5 PDLs, projetos de decretos legislativos, na Câmara e no Senado para derrubar os decretos de Lula. E basta a maioria simples para isso. Mas Mota e Alcolumbre precisam colocar em votação. Bora derrubar a máquina de censura do Lula? Como? Vamos pressionar Mota e Alcolumbre enquanto é tempo. E eu vou ser muito sincera e honesta com você, gente, tá? Em se tratando de Davi Alcolumbre, eu acho que tem possibilidade de derrubar esse decreto do Lula, sim, gente. Pra quem não entendeu, gente, tá? Não é uma prerrogativa do presidente esse tipo de decreto. Ou seja, ele não tem esse poder todo de lá dar um decreto
e trazer essa mudança na vida do povo brasileiro e colocar uma agência regulatória acoplada ao seu próprio governo, né? O que, meu Deus, nem disfarçou. Então, gente, na minha humilde opinião, em se tratando de Davi Alcolumbre, Hugo Motta é uma incógnita, né? Hugo Motta é aquele cara que a gente não pode contar de forma alguma. Às vezes sim, às vezes não. É um cara que a gente não sente nenhum tipo de segurança no Hugo Motta. Até mesmo porque a família dele tá atolada em escândalos aí. Tem coisa no STF, tem... Então, assim, do Hugo Motta é mais difícil. Mas se tratando de Davi Alcolumbre, pode ser até que aconteça. Hugo Motta só se for na pressão dos parlamentares mesmo. Mas como ele tá com a corda no pescoço lá no STF, pode ter uma pressãozinha do STF, pode ser que ele não tenha culhão de enfrentar e confrontar o Lula e o STF. Porém, Davi Alcolumbre já mostrou que, mesmo com a corda no pescoço, quando ele quer, ele parte para cima e destrói tudo pela frente, né? Lula é um bom exemplo disso, né? Porque o que o Lula sofreu de derrotas recentemente dentro do Senado Federal não está escrito no gibi. Então, em se tratando de Davi Alcolumbre, eu acho que pode acontecer. Agora, Hugo Motta é uma incógnita, né? É aquele cara medroso, que ele tem medo. Só uma forte pressão, porque agora é ano eleitoral, poderia fazer com que ele colocasse isso para votação. Mas o Lula pode ter os seus planos frustrados, gente, tá? Essa não é uma prerrogativa do presidente da República. Ele não pode, numa canetada, tomar uma decisão como essa, fazer um decreto como esse. E, claro, vários parlamentares. Eu já tive informação de que mais de 20 parlamentares já recorreram para derrubar aí esse decreto do Lula. Agora só depende de Davi Alcolumbre e Hugo Motta. Agora eu expliquei para vocês as chances de acontecer ou não. Vamos lá, gente. Neste exato momento, gente, eu acho que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, deve estar socando a parede de tanta raiva e de tanta fúria, gente, tá? O ministro Alexandre de Moraes acaba de sofrer um duro golpe da justiça italiana, gente, tá? Alexandre de Moraes acaba de ser derrotado pela justiça italiana e hoje é motivo de comemoração para a oposição, para a direita, para a Carla Zambelli, para o Bolsonaro, para as pessoas que gostam da Carla Zambelli, porque o que essa mulher tem sofrido nos últimos meses, meu Deus do céu, gente, tá? Ou seja, a justiça italiana acaba de dizer não para a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tá aqui, gente, tá? A informação que eu vou trazer completa aqui para todos vocês, né? Quem vai trazer a informação nos mínimos detalhes é o próprio advogado da Carla Zambelli, que acabou de confirmar que a justiça italiana rejeitou a extradição da Carla Zambelli. Só que a notícia ruim para o Moraes não é só essa questão de rejeitar a extradição. Tem uma outra segunda derrota que o Alexandre de Moraes também sofreu hoje na justiça italiana. Vejam só. Mas com todas as provas, as jurisprudências e os tratados internacionais que nós demonstramos que foram violados, a Corte Suprema entendeu que a Carla Zambelli não deve ser extraditada. Então, portanto, a Carla Zambelli não responde mais a nenhum processo a partir de agora na Itália e também vai ser solta na semana que vem. Olha, só avisando para nossa pessoal que está assistindo na LG Channels que a gente vai estar Tá aí, gente, tá? Então, a justiça italiana anulou a extradição da Carla Zambelli. Ela não será extraditada de volta para o Brasil. Era o sonho do ministro Alexandre de Moraes que ela fosse extraditada, mandassem, né, ela de volta para o Brasil para cumprir pena, né, em cárcere fechado aqui no Brasil. A justiça da Itália acaba de dar um duro golpe, né, no ministro Alexandre de Moraes, anulou a extradição e o pior, além dessa derrota, tem a segunda derrota. Semana que vem, ela já vai estar livre novamente. Zambelli vai ser solta na semana que vem, segundo aqui o delegado, que acabou de conceder aqui uma entrevista para o portal de notícias Metrópolis, revelando, né, riqueza de detalhes de tudo que acabou de acontecer. Gente, a Carla Zambelli deve estar muito feliz neste momento. Tá aqui a informação. A mãe dela acabou de postar esse vídeo aqui que eu faço questão
de trazer aqui para todos vocês. Vejam a alegria da família, né, nesse dia de hoje. Oi, pessoal, graças a Deus, vamos fazer festa. A Carla está liberada da cadeia, amanhã ela está livre na Itália. Graças a Deus, meu Deus. Muito bom, muito obrigada a todos que oraram. Eu acabei de receber a notícia, tá? Desculpa, cara, eu estou na estrada viajando. Meu genro acabou de me ligar. Graças a Deus. Deus fez justiça. Tá aí, gente. Então, mãe da Carla Zambelli comemorando a soltura da Carla Zambelli, que pode acontecer aí já nas próximas horas. Que notícia boa, gente, tá? Que notícia maravilhosa. Fiz questão de vir aqui na Velocidade da Luz para trazer essa informação aqui para todos vocês, gente, tá? Quem não deve estar muito feliz é o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que ele estava contando com 99,9% de certeza que iria levar essa, né? Mas não foi dessa vez. E Carla Zambelli teve, né, o seu pedido de extradição anulado. A justiça anulou o pedido de extradição. Ela não, além de não ser extraditada, ainda vai voltar a ficar livre na Itália. Gente, e eu confesso para vocês que para mim foi uma surpresa, gente. Meu Deus, eu tava com muito medo de que o pior acontecesse com ela nesse dia de hoje. Mas Deus iluminou a cabeça daqueles juízes e tá aí. Tomaram a melhor decisão. E agora, gente, o ministro André Mendonça acabou de tomar aqui uma decisão sobre o Daniel Vorcaro. E eu acho que essa decisão tem a ver com essa tragédia que foi divulgada aqui há poucos instantes. Pai de Vorcaro tem surto em presídio em Minas Gerais, gente, tá? E a gente já vem alertando, tem que dobrar os cuidados antes que o pior aconteça. Esse pessoal não está acostumado com cárcere. Eles estão acostumados com vida de luxo, viagens caríssimas, hotéis de luxo, aviões, e de repente está trancafiado dentro de uma cela. Pode ser que eles não tenham psicológico e façam o pior. Pode ser que o pior aconteça. Então, tem que acender um alerta nessa família Vorcaro, gente. O pior pode acontecer. Vejam só essa tragédia, gente, tá? O empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, teve um surto nessa última quinta-feira no presídio Nelson Hungria, em Contagem. Ele sofre com um diagnóstico de depressão. Ele foi preso em Nova Lima na última fase da Operação Compliance Zero. Empresário mineiro Henrique Vorcaro é fundador e principal nome do Grupo Multipar. Grupo Multipar, conglomerado que atua no mercado imobiliário, em engenharia civil e aeronegócio. Tem múltiplos negócios, né? E ele tá surtando, gente. Ele tá surtando dentro da prisão. Vocês viram o que aconteceu com o sicário que surtou ali? Não teve, né? Não teve jeito. O pior aconteceu. E agora tem que dobrar os cuidados em cima do pai do Vorcaro. E possivelmente foi isso que fez o André Mendonça tomar essa decisão aqui agora. André Mendonça autoriza a volta de Vorcaro à sala especial da PF. Porque recentemente saiu também outra notícia de que o Daniel Vorcaro tinha surtado, né? Porque ele voltou para uma cela especial, para uma cela comum. Cela comum, gente, vocês sabem como é que é, né? É uma nojeira, uma sujeira, tinha um buraco no chão e o Daniel Vorcaro, que é acostumado com luxo, entrou em pânico e desespero, né? Surtou dentro da cela. E o ministro André Mendonça, do STF, autorizou nesta sexta-feira que o banqueiro Daniel Vorcaro volte à sala de Estado-Maior na Superintendência da Polícia Federal de Brasília, onde estava abrigado até o começo dessa semana. Na última segunda-feira, o dono do liquidado Banco Master foi transferido para a cela comum em meio à rejeição, né, da proposta de delação premiada apresentada por uma defesa à autoridade. A volta à sala especial foi confirmada à Gazeta do Povo por fontes a par da investigação. O local é semelhante a que o ex-presidente Bolsonaro ficou abrigado no ano passado. Ocorreu horas depois do advogado José Luiz Lima, conhecido como Juca, deixar a defesa do Vorcaro. Ou seja, aquele advogado, gente, tá, que estava tomando conta da delação, ele deixou o caso do Daniel Vorcaro. E horas depois, o André Mendonça autorizou o retorno do Daniel Vorcaro para uma cela especial novamente.
No lugar dele, assumiu o jurista Sérgio Leonardo, que já representava o banqueiro desde o início das investigações e continuará as tratativas por uma colaboração mais aprofundada. E os motivos, gente, tá? Do advogado ter deixado o caso Daniel Vocaro ainda não saiu na imprensa, mas logo, logo a gente vai descobrir. O Juca, né, um cara que é profissional em delação, acabou de deixar o caso Daniel Vocaro. E aí, gente, o homem tá surtando. Daniel Vocaro está surtando dentro dessas prisões. Tem que tomar muito cuidado. Esse homem sabe muito, tem muita coisa para revelar. Se for revelar, né? Que ao que tudo indica, vai apodrecer na cadeia, porque tá tentando blindar muita gente aí. Acabou de sair aqui nova pesquisa, e é exatamente a Datafolha. É aquela pesquisa tão aguardada por todos os presidenciáveis, por candidatos. Eles têm uma coisa com Datafolha. Porque saiu no Datafolha, é grande possibilidade de estar bem perto ali, porque Datafolha não costuma errar muito, a margem de erro realmente fica sempre muito próxima. Então, para eles, lá em Brasília, para os presidenciáveis, para os candidatos, parece que só existe Instituto Datafolha. E saiu agora, nova pesquisa do Datafolha, e trouxe o resultado, gente, que deixou o Lula devastado. Vocês vão entender, gente, tá? Eu tô vendo muita gente da esquerda comemorando. Ah, o Lula subiu um cadiquinho. Será, gente? Será mesmo que o Lula subiu? Calma, que o Carlos Jordi vai explicar tudo nos mínimos detalhes. E é motivo para o Flávio Bolsonaro estar comemorando, e muito. Vocês vão entender, vejam só. Eu sei que tá todo mundo preocupado com tudo isso que vem acontecendo desde a semana passada com esse episódio do Dark Horse. Com esse vazamento seletivo feito pelo Intercept. Esse blog de esquerda que ficou muito conhecido na época da Lava Jato por ter vazado também mensagens de integrantes da Operação Lava Jato. E eles simplesmente conseguiram acabar com a maior operação de combate à corrupção da nossa história. Esse é o nível do nosso adversário. E eles agora fizeram esse vazamento também com o objetivo de implodir a campanha de Flávio Bolsonaro. Nós vemos a imprensa, parte da opinião pública, construindo um cenário artificial de terra arrasada, dizendo que já era para Flávio, que Flávio tinha que jogar a toalha, que tinha que mudar o candidato. Foi um verdadeiro linchamento que Flávio Bolsonaro passou nos últimos dias. E nós estávamos todos apreensivos. O que vai ser? Será que realmente vai acontecer uma troca? Muita gente aí na expectativa de novas pesquisas. E eu sempre disse que Flávio Bolsonaro é o único que consegue vencer Lula no segundo turno. É o único que tem musculatura para isso. As pesquisas apontam isso. As pesquisas estavam apontando que Flávio ganhava de Lula no segundo turno. Algumas pesquisas, empate técnico. Mas a maioria estava dando Flávio no segundo turno. No primeiro turno, Lula, por ser mais conhecido, tinha uma pequena vantagem sobre Flávio. E no segundo turno, Flávio ganhando. E após o episódio, não tínhamos mais pesquisas. Então estava todo mundo na expectativa dessas pesquisas. Hoje saiu uma pesquisa que todo mundo estava esperando que fosse a derrocada de Flávio Bolsonaro. Que seria realmente o ponto final da campanha de Flávio Bolsonaro. Que era a pesquisa do Datafolha. Porque todo mundo sabe que o Datafolha sempre teve uma tendência mais à esquerda. E essa pesquisa saiu e muita gente quebrou a cara. Olha só essa notícia da Folha de São Paulo. Datafolha, Lula abre vantagem sobre o Flávio após Dark Horse. Natural, até porque ele sofreu um linchamento diante desse episódio que foi feito pela esquerda, inclusive a própria imprensa explorou muito. Distância no primeiro turno sobe de 3 para 9 pontos, como eu já destaquei, já tinha uma vantagem de Lula no primeiro turno. No segundo turno, o petista agora supera senador por 47 a 43 pontos. Gente, a pesquisa do Datafolha antes desse episódio estava dando 45 a 45, empate. Agora dá 4 pontos de diferença, 47 a 43. Estava todo mundo esperando aí 10 pontos de diferença. Tá 4 pontos de diferença, no limite da margem de erro. Isso demonstra que mesmo com todo esse lixamento, com todo esse apedrejamento que sofreu Flávio Bolsonaro, com a imprensa batendo, com os petistas batendo, Flávio Bolsonaro sendo falado todos os dias na TV, noticiários, ainda assim, seu nome continua forte. Continua consolidado numa pesquisa que é historicamente de esquerda. Agora veja outra pesquisa que saiu hoje também,
Essa pesquisa é do Instituto GERP. Essa é uma matéria do Poder 360. Flávio tem 47% e Lula 44% no segundo turno, diz pesquisa. Detalhe que essa pesquisa, esse instituto, na semana passada, publicou também uma pesquisa em que Flávio tinha 7 pontos na frente de Lula. Estava com 47-40, alguma coisa assim. E agora está com 3 pontos percentuais na frente. Ou seja, também teve uma queda ou uma ascensão de Lula, reduziu a distância entre os dois, mas Flávio continua na frente. Agora, na pesquisa do Datafolha, vocês viram que, por mais que todo mundo estivesse pensando que ia ser uma solapada, que Lula ia estar muito à frente de Flávio Bolsonaro, a diferença é de 4 pontos percentuais. Então isso mostra que Flávio continua com musculatura, que ele continua no páreo, muita coisa no páreo, gente. É hora de parar de pessimismo. O nosso adversário é uma porcaria. É um cara que pegou um Brasil azeitado, um Brasil no azul, e transformou o Brasil num pesadelo. Nós estamos aí com alta de alimentos, inflação, juros altos, aumento da violência, os maiores escândalos de corrupção. Aliás, o filho dele é responsável, é sócio do careca do INSS. Recebia 300 mil reais de mesada do careca do INSS, recebeu 25 milhões de uma bolada só. Tá morando em Portugal porque tá foragido. O brasileiro não aguenta mais o governo Lula. E é por isso que eles soltaram isso na semana passada, para tentar frear o crescimento de Flávio Bolsonaro. Nós temos muita coisa ainda para fazer. Tem muita água para rolar até a eleição. Nós estamos a 3 meses da campanha e a 5 meses da eleição. Vocês têm dúvida de que o nosso adversário vai errar muito até lá? E Flávio está indo bem, está apresentando boas propostas, tem conversado com a população, não só do nosso espectro, mas a população em geral, mostrando que o Brasil pode ser muito melhor. Vamos parar de pessimismo, vamos erguer a cabeça, vamos ter coragem, fé e ir com muita tranquilidade, mas também, evidente, com muita determinação para ganhar essa eleição. Nós vamos ganhar essa eleição, bora! Tá aí, gente, tá muito otimista, né? O deputado federal Carlos Jordi acaba de revelar que, para desespero de Lula e da esquerdalhada, é Datafolha, Instituto de Esquerda, gente, tá? Basicamente, empate técnico, né? Porque para os percentuais para mais e para menos, se a gente for calcular, ele tá praticamente empatados, para desespero, porque eles acharam que ia dar uns 10 pontos de diferença. Inclusive, antes de trazer o restante aqui das informações, eu encontrei esse comentário do Maurício Marcon aqui, que faz todo sentido, olha só. Para quem leva a sério, ó, vejam só aqui, ó, o comentário. Para quem leva a sério o Datafolha, até eles estão dando empate técnico. Isso mesmo, a pesquisa tendo sido feita no momento em que Flávio Bolsonaro mais foi atacado e sendo conhecida por seus erros sempre pró-Lula, né? Datafolha, ela é sempre conhecida assim, para cometer erros, mas sempre erros ajudando Lula. Então, gente, tá? Se a própria, né, Datafolha tá dizendo que é empate técnico, é porque provavelmente Flávio Bolsonaro pode estar um pouquinho acima do que está aqui na matéria, gente, tá? E aí, gente, Lula tem motivo ou não tem para estar desesperado?